E aí, pessoal? Nutri aqui de novo. Bora lá para a nossa terceira aula. E hoje nós vamos aprender como montar uma refeição equilibrada. Vamos lá? Lembra que a gente falou que uma refeição equilibrada ela tem que ter os 4 nutrientes, né? Carboidratos, proteínas, lipídios e também as fibras, né? Que são muito importantes. Então, nós vamos aprender aqui nessa aula quais alimentos são fonte de cada um desses macronutrientes que a gente citou, começando pelos carboidratos. Legal? Para que serve o carboidrato para início de conversa? São a nossa principal fonte de energia, tá? É através dos carboidratos que nós vamos ter glicose para poder formar ATP, que é a nossa principal molécula de energia, tá? E é o principal substrato energético que a gente utiliza também durante o exercício físico. Então, para aquelas pessoas que praticam atividade física, o consumo adequado de carboidratos é essencial, tanto para permitir um bom rendimento no treino, para preservar a massa muscular, como também uma boa recuperação, né, desse treino realizado, tá legal? E quais os alimentos têm carboidratos, né? As principais fontes, né, aqueles alimentos que possuem uma quantidade maior de carboidratos, são os cereais, as raízes e os tubérculos. O que tem nesse grupo aqui? Arroz, aveia, o trigo, a batata, mandioca, fiuza, macarrão, tá? E a gente tem também as frutas e as verduras, tá? As verduras têm uma quantidade menor um pouco, mas também são fontes também, tá legal? E alguma coisa que a gente tem que prestar atenção, quebrar um paradigma, é que todo mundo fala que carboidrato refinado engorda, que dá diabetes. Não tem nada disso, gente. O que causa problema é excesso, tá legal? Então, o que a gente tem que prestar atenção com relação aos carboidratos são a quantidade de carboidrato que a gente ingere no dia e em cada refeição, tá? E não a qualidade dele. Tudo bem você comer arroz, você comer um pão francês, né? Ou comer um macarrão, uma tapioca. Tá legal, estando equilibrado, tendo pouca quantidade em cada refeição, tá tranquilo, isso não vai gerar problema, tá legal? Então, importa-se com a quantidade em cada refeição e não com a qualidade dele, tá bom? Outro nutriente importante, e muito importante, são as proteínas, tá? E nós temos 2 tipos de proteína. Temos as proteínas animais, que têm um alto valor biológico, ou seja, ela tem todos os aminoácidos essenciais que nós precisamos, né? Que é de origem animal. Que tem ali nas carnes, no peixe, frango, no leite, no ovo, nos derivados do leite, né? No queijo, iogurte. Tá? E temos também proteínas vegetais, tá? Presentes, por exemplo, nas leguminosas, tá? Nos feijões, feijão, lentilha, ervilha, tem uma quantidade bem significativa de proteína também. Arroz também tem proteína, viu, gente? Os cereais também têm proteínas, tá bom? E outro grupo também que tem bastante, uma quantidade considerável de proteínas são as oleaginosas, tá? Então, castanhas, amêndoas, nozes também tem uma quantidade razoável de proteína ali. E as proteínas são muito importantes para diversas funções no organismo, tá bom? Tanto para estrutural, que a gente fala, né, como os músculos, mas também para a produção de hormônio, também para dar energia quando falta outros nutrientes, né? E é algo que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Ajustar direitinho o consumo de proteínas, justamente porque se faltar proteína, né, a gente vai ter uma perda de massa muscular e isso não é interessante, a gente não quer isso de jeito nenhum. Então, em uma dieta para emagrecimento, o primeiro nutriente que nós temos que ajustar a ingestão, a quantidade que a gente vai ingerir, é das proteínas. Então, fiquem atentos à quantidade de proteína adequada. Não precisa ser muito, tá? Porque o excesso também traz problemas. Mas tem que ter uma quantidade razoável que permita, pelo menos, a manutenção da massa muscular, beleza? O outro nutriente são os lipídios, ou as gorduras, né? E nós temos 4 tipos de gorduras, tá? Poli e monoinsaturadas, saturadas e trans. Como de praxe, né, as que estão em vermelhinho são aquelas que a gente tem que tomar cuidado, tá legal? Porque elas trazem prejuízos para a nossa saúde. As gorduras saturadas, por exemplo, são as gorduras das carnes vermelhas, né? O óleo de coco, principalmente. E as gorduras trans, elas são formadas geralmente em processo de fritura e também é muito presente na margarina e nas gorduras hidrogenadas, muito utilizado nos produtos industrializados, tá legal? Então fiquem atentos ao rótulo também e sempre dê preferência para aqueles alimentos que têm menor teor de gorduras saturadas, tá legal? E a gente deve sempre preferir as gorduras poli e monoinsaturadas, tá? Pessoal, gordura, tá? Lipídios, muito raramente a gente usa de adição, né? Então, geralmente
o consumo, né, dessas gorduras vem já daquelas que estão presentes nos alimentos, né? Ou aquele pouquinho de óleo ou gordura ali que a gente usa para poder cozinhar. Então, quanto menos a gente utilizar de adição, melhor. E quando for usar, sempre preferir as gorduras boas, por exemplo, o azeite de oliva, azeite de abacate e também as oleaginosas, tá? As castanhas, as nozes, né? Amêndoas, que são alimentos, né, que têm gorduras boas, tá bom? Então vamos lá. E temos também as fibras, né? O que são fibras, gente? São carboidratos, vocês sabiam? Só que são carboidratos não digeríveis. A gente não tem capacidade de quebrar essas fibras e utilizá-la como fonte de energia. Então a gente não absorve. Elas são utilizadas, na verdade, pelas nossas bactérias intestinais, que vão fermentar essas fibras e a partir disso gerar compostos benéficos tanto para a nossa saúde intestinal quanto para a nossa saúde em geral, tá legal? Então, uma correta ingestão de fibras é extremamente importante para a manutenção da saúde, tá bom? E elas também são muito importantes porque nos garantem saciedade. Se a gente for pensar em uma dieta para perda de peso, onde a gente tem uma ingestão calórica um pouco menor do que o usual, né, as fibras são de grande importância justamente para nos dar mais saciedade, para a gente poder demorar mais tempo para ter fome de novo, tá? Onde nós encontramos fibras? Principalmente nos vegetais, por isso a gente deve aumentar o consumo desses vegetais e também nas frutas, tá bom? E nós falamos até agora de macronutrientes e a gente não pode deixar de lado os micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, né? Que são extremamente importantes também para o bom funcionamento do nosso metabolismo. Então não adianta a gente comer carboidrato, comer proteína, se a gente não tem vitamina e mineral de quantidade adequada para poder fazer tudo acontecer, tá? Então, onde nós temos uma quantidade mais significativa de vitaminas e minerais, principalmente nos vegetais e nas frutas, nos alimentos coloridos, tá? Isso não quer dizer que os outros alimentos não têm, e tem. Por exemplo, as carnes têm a vitamina B12, que é exclusiva de alimentos de origem animal, né? Tem também uma grande disponibilidade de ferro, né? Então, nós temos também vitaminas e minerais importantes em todos os grupos, mas a nossa maior fonte de vitaminas e minerais são nas frutas e nos vegetais, e por isso o consumo deles deve ser aumentado, vamos dizer assim, né? Então, muita atenção também com as vitaminas e minerais, e vale a pena lembrar, pessoal, que multivitamínico não substitui de forma alguma uma alimentação balanceada, tá? A gente sempre preconiza a ingestão disso, né, das vitaminas e minerais pela alimentação e não pela suplementação. Legal? Bora lá, então vamos direto ao ponto. Como que a gente monta uma refeição equilibrada com todos esses nutrientes, né? Muito fácil. Olha só, tem 2 exemplos aqui de refeições bem completas, né? Bem nutritivas e saborosas. Vamos pensar aqui em um prato de almoço, que a gente tem lá, ó, arroz, feijão, um pedaço de carne, né, aqui um frango, salada de folhas e cebola e mais os tubérculos aqui e raízes, né? A gente tem a cenoura e a beterraba, tá? E uma fruta ainda de sobremesa. Pessoal, uma refeição super completa que cabe na dieta de todo mundo, tá? Ó, arroz, feijão, carne, salada e uma fruta de sobremesa, tá bom? Podia ser um chocolatezinho aqui? Podia, né? Precisa ser todo dia? Não, mas dá para ter de vez em quando, tá bom? Então, olha só, aqui a gente tem, ó, carboidratos. No feijão a gente tem carboidrato também, tem fibra, também tem proteína. Aqui a gente também tem proteína, né? Na fruta a gente tem principalmente carboidratos e fibras. Na carne a gente tem lipídios, tem proteínas. Na salada a gente tem uma quantidade maior de fibras, mas também temos carboidratos, temos lipídios, né? Se a gente for pensar aqui no azeite que a gente acrescenta, né? Então, aqui é só dando um exemplo para vocês, viu, pessoal? Tem mais coisas envolvidas aqui. E eu pensando em um lanche também, a gente tem uma refeição bem equilibrada, né? E vocês podem ver que, olha só, tem um pão aqui, tem arroz aqui, né? São alimentos que têm carboidratos, mas eles estão equilibrados, estão em pequenas quantidades, então isso não traz prejuízo. Pelo contrário, traz benefícios, né? Da saciedade, da energia, né? Então, é nisso que a gente tem que pensar, em fazer uma refeição equilibrada, tá? Tanto em quantidade quanto em qualidade dos nutrientes presentes, legal? E a gente vai pensar assim, quantas calorias que eu posso comer então, Rafa? Tá aqui. Se a gente quer perder peso, a gente tem que vir para essa situação aqui de baixo. Nós temos que gastar mais energia
e ingerir menos, certo? Para quê? Para que a ingestão de calorias, né, fique deficiente, vamos dizer assim, e o que a gente precisar de calorias para poder fazer energia, vamos dizer assim, para chegar no nosso gasto, a gente tem que tirar da nossa reserva, que é do tecido adiposo, que é da gordura. Então a gente tem que comer menos para o que faltar para o nosso metabolismo, ele pegar da nossa reserva, que é da gordura, tá? Então, num processo de emagrecimento, calorias importam e importam muito. Óbvio que nós precisamos pensar em qualidade da nossa alimentação, tá? Não esqueçam disso. Mas as calorias importam. Não existe um emagrecimento sem contar caloria, tá legal? É balanço energético, é matemática, tá? Então a gente tem que gastar mais e consumir menos, tá? Tenham isso em mente. Mas aí vamos lá. Para isso, pessoal, para a gente ter noção do que significa isso e como calorias importam, é importante a gente ter uma noção do valor calórico de determinadas refeições, né? A gente fala que o nosso programa é de não ter restrição. Tudo bem, não tem que ter, mas a gente tem que ter noção do que tem naqueles alimentos que a gente está consumindo. Como eu falei, às vezes a gente tem excesso porque a gente não imagina o valor calórico daquela refeição, tá? Olha só, tem 2 exemplos para vocês aqui. Vou falar da batata frita, por exemplo, né? Que é, acho que é de consumo aí mais geral, né? Uma porção de batata frita tem aí 560 calorias. É muita coisa, tá? Se a gente transformar isso para alimento, para uma outra refeição, olha só, a gente pode comer uma banana, mais um pastel de carne pequeno e mais uma taça de mousse de chocolate, tá? Olha só, 3 refeições, na verdade, equivalem a uma porção de batata frita. Olha só o cachorro quente, ó, tem aproximadamente 600 calorias. E a gente pode transformar isso em um sanduíche de ricota com peito de peru, mais uma fatia de pizza de mussarela, mais um copo de suco natural, tá? E mais um pedacinho de chocolate, né? Então, tenham em mente isso. Procurem informações sobre o valor calórico dos alimentos e sobre aquilo que vocês estão comendo, para vocês terem ideia do consumo de calorias de vocês, tá? Porque uma coisa é certa, se vocês estão ganhando peso, é porque vocês estão comendo mais do que deveriam, né? Ou comendo muito e gastando pouco. A gente tem que fechar a conta e tem que ajustar essa conta, tá legal? Agora tá aqui, quantas calorias que eu vou precisar comer para emagrecer então? Pergunta interessante, né? Isso daí a gente vai ver na aula de amanhã, tá? A gente vai aprender a contar calorias e determinar quantas calorias a gente deve ingerir para poder favorecer o emagrecimento, tá legal? Até amanhã!